Oi, gente! Hoje nós vamos iniciar a quarta unidade com o conteúdo ondas eletromagnéticas. Então, vamos compreender um pouquinho desse conteúdo. O que são ondas? As ondas, elas são perturbações que se propagam. Então, ela vai se propagar no tempo e no espaço, transportando somente energia. Ela não transporta matéria. E são dois tipos de ondas: as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas vão precisar de um meio material para se propagar. Por exemplo, o som, ele precisa de um meio para que haja a propagação daquela onda. Já a onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material para ser transportada. Então, a onda mecânica precisa de um meio material, mecânica material. Já a onda eletromagnética, ela não vai precisar de um meio material para se propagar. E o que são essas ondas eletromagnéticas que nós vamos compreender hoje? Elas são oscilações formadas por campos elétricos e campos magnéticos variáveis. Então, se um campo elétrico ele sofre uma variação, automaticamente o campo magnético também vai sofrer uma variação. Então, uma variação vai puxando a outra. Então, a variação no campo elétrico vai puxar a variação no campo magnético. E eles vão se propagar no vácuo ou em meios materiais. São ondas tridimensionais e transversais que elas viajam na velocidade da luz e transportam exclusivamente energia. Então, aqui, elas vão se propagar na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Essas ondas eletromagnéticas eram conhecidas como essas ondas hertzianas, porque foram descobertas por Hertz. Mas Maxwell, ele compreendeu a onda, então foi ele que começou os estudos das ondas, e depois de 30 anos que o Hertz foi descobrir como produzir essas ondas. Mas quem começou isso tudo foi Maxwell. Então, Maxwell foi que unificou o quê? A eletricidade, o magnetismo e a óptica. Ele unificou tudo nessa compreensão das ondas eletromagnéticas. Pronto. Então, ele descobrindo isso, ele viu que essas ondas, elas podem acontecer tanto naturalmente dentro do átomo e das moléculas, como artificialmente em algumas máquinas. E aí ele viu que um campo elétrico, ele vai alimentar um campo magnético. Então, uma vai puxando o outro, uma situação vai puxando a outra. Então, movimenta um campo elétrico, movimenta um campo magnético. Então, assim por diante. E aí, aqui, uma onda eletromagnética ela é formada por campos elétricos e magnéticos oscilantes perpendiculares entre si. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o campo elétrico, junto com o campo magnético, eles vão formar um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui, que está na figura ao lado. Então, eles são perpendiculares porque vai ficar um campo elétrico e um campo magnético, formando esse ângulo de 90 graus, como aqui mostra na figura abaixo. E a direção de propagação da onda, por sua vez, é perpendicular aos vetores de campo elétrico e magnético. Aqui. A propagação da onda é na horizontal. Então, aqui tem o campo elétrico em vermelho e o campo magnético em azul, formando um ângulo de 90 graus. E quais são as características desses comprimentos de onda? Das ondas eletromagnéticas. Tem o comprimento de onda, velocidade de propagação, amplitude e frequência. O comprimento de onda, a onda ela vai fazer assim. Aí começa outra onda, termina. Começa outra onda, termina. Então, o comprimento de onda vai ser o quê? A distância entre o maior ponto, o ponto mais alto, entre um ponto e outro. Aí vai ter aquele comprimento. Na parte de cima será chamada crista. Se for na parte de baixo da onda, o
de um vale para o outro. Então, ali vai ser o comprimento de onda, entre os vales ou entre as cristas, que são os pontos mais altos. A velocidade, ela vai depender do meio em que elas se encontram. Por exemplo, na água, a velocidade é menor do que no ar, por conta da refração. Então, essa velocidade, esse tempo dela, vai ser de acordo com o material, o meio que elas vão se encontrar. Então, essa velocidade é o quê? O tempo que ela vai demorar para terminar aquela onda. Então, uma onda completa ali, aquele tempo, é aquela velocidade que ela gasta para completar uma onda. Aí tem aqui a amplitude diz respeito à sua intensidade, ou seja, a quantidade de energia que essa onda é capaz de transferir, a quantidade de energia que ela transfere, que ela gasta. Então, a amplitude, ela vai ser medida. Se eu fiz, ó, aqui tá a onda, fez isso aqui. Então, vai ser essa medida aqui, vai ser a amplitude da onda. E a frequência é a medida de oscilações completas que essas ondas realizam em cada segundo. Então, vai ser a onda completa. Ali vai ter uma frequência. Se deu outra volta, outra completa. Outra onda, outra frequência. Então, ali a frequência é aquela onda completa que ela faz. Então, temos essas características das ondas, né? E aqui a gente tem um espectro eletromagnético. Então, aqui ela está de acordo com a frequência da onda. E a frequência é o tempo que ela leva para poder completar a onda. Então, aquela onda todinha ali é uma frequência. A onda todinha é uma frequência. Então, aquilo ali é a frequência. Aí, desse lado aqui esquerdo, tem a frequência baixa e a energia baixa. E de acordo com que ela vai para o lado direito, a frequência vai aumentando. Tá vendo que a onda, ela está mais próxima. Então, a frequência é mais rápida. Ela completa uma onda mais rapidamente. Então, aqui primeiro, nessa frequência mais baixa, energia mais baixa, a gente tem a rádio, depois a frequência da TV, do radar, controle, e aqui na lâmpada, que é o espectro visível, é o único que o nosso olho consegue enxergar, que é a luz. E essa luz ela vai estar dividida em 7 faixas de frequência, né? Como a gente viu, que é o alaranjado, o avermelhado, o azul, o anil, o amarelo, o verde e o violeta. Então, aqui é o espectro que o nosso olho consegue ver. E aí, depois tem o ultravioleta, e esse ultravioleta são 3 tipos: ultravioleta A, o B e o C. O A é o que tem fótons não tão fortes, e aí ele vai fazer o quê? Vai fazer com que a nossa pele bronzeie, né? Que é a ultravioleta vinda do sol. Tem a B, que ela vai ser um pouquinho mais forte e pode causar queimadura na pele. E a ultravioleta C, que ela causa o câncer de pele, porque os fótons são fortes. Então, eles são fortes, eles são mais energéticos. E todas essas ondas, elas carregam energia nesses pacotes que são os fótons. Então, aí aqui tem a ultravioleta, depois tem o raio-x aqui, o raio gama e esses elementos radioativos. Então, tem todo esse espectro eletromagnético. Aí, de acordo com a frequência, de acordo com o comprimento de onda, ele vai se encontrando em um espaço desse daqui, em um grupo desse daqui. E quanto maior a frequência dele, aqui nesse lado direito, tipo aqui a radiografia, a frequência é alta, então mais energia ele carrega. São proporcionais, são diretamente proporcionais. Então, quanto maior a frequência, mais energia que esses fótons vão carregando. Então, é isso. Então, a gente viu o conteúdo de ondas eletromagnéticas, viu que elas apresentam algumas características de frequência, de amplitude, velocidade, o comprimento de onda. A gente viu que as ondas elas vão ter o quê? A crista em cima, que o comprimento, que a onda vai fazer essa volta. Quando ela fizer a volta, aqui em cima, esse ponto mais alto vai ser chamado crista, e o ponto mais baixo vai ser chamado vale. E a distância de um até o meio aqui vai ser o quê? A amplitude da onda. E a frequência dela vai ser a volta completa. Então, a onda fez isso aqui e chegou até
teve um início e um fim, é como se fosse ali o início e o fim da primeira onda. Aí ali é a frequência. E a velocidade dela, que é o tempo que ela leva, o período que ela leva para ser completa, para ficar completa. E o comprimento de onda só vai poder ser medido quando fez uma frequência aqui, aí começou a segunda frequência, esses dois pontos, entre uma crista e outra, entre um vale e outro, vai ser o comprimento da onda. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido esse conteúdo e até a próxima. Tchau.